vamos botar ordem nessa casa? Eu vou reduzir os tributos à metade e todo mundo vai entrar nisso. Ele poderia ter feito isso logo que tomou posse, o país todo estava junto, depois aconteceu um monte de coisa, veio o mensalão, veio o problema e saiu. Hoje ele está num outro momento extremamente favorável, que se ele chegar, e o povo acredita nele, se a aprovação dele, se ele chegar lá e falar assim, olha, eu vou reduzir, reúne os governadores, reúne o Congresso, fala assim, vamos reduzir a tributação para metade e todo mundo vai pagar. Todo mundo vai pagar? Não, sempre vai ter um pilantra que não vai, mas você vai reduzir tanto a margem dos sonegadores que a Receita Federal, as receitas estaduais vão conseguir atacar muito melhor. Se você hoje reduz o tributo para metade e mantém a arrecadação, o efeito que isso vai ter em termos de custo do Brasil, em termos de grau de investimento, em termos de investimentos no país, em termos de geração de tributo, de novos tributos de atividade econômica, você dá um salto no país. Isso pelo Executivo. E se você fosse do Legislativo? Então, o que eu acho isso é só uma ideia, existem várias outras. Então, se você quer ver uma coisa que, óbvio, dobra o número de fiscais, dobra o número de policiais, dobra o número de tudo. Que o que esses funcionários públicos vão gerar de riqueza, de eliminação de crime organizado, etc., o país vai dar outro salto. Então eu olho assim, eu falo assim, caramba, tem coisa que é tão óbvia, como por sinal era óbvio como passar, que eu fico triste, mas eu vou me candidatar e levantar e falar, não, eu vou fazer isso, não vou. Eu acho que eu sirvo mais a coletividade fazendo o que eu faço. Mas se fosse político, qual seria a sua primeira lei? A lei dos concursos públicos? Está faltando? Não, o concurso é importante, mas a primeira coisa que eu faria era mudar esse país em termos de tributação. Certo. Eu acho que depois que a gente consertar a tributação, consertar a sonegação dentro do que é possível consertar, e há muito a ser feito, a gente vai gerar renda, e aí com essa renda aí eu saio contratando servidor público, aí eu saio melhorando escola. A gente tem que mudar um pouco no serviço público a questão. O servidor público ele tem que dar resultado. Hoje no serviço público o cara trabalha se quiser. A gente sabe disso. Então se o cara não quiser trabalhar, ele não trabalha, ele enrola e não dá em nada. Tem que acabar. Servidor público preguiçoso, pilantra, largado. Não existe mais, está fora. O salário é muito bom, as condições são muito boas, o governo é um grande empregador, o cara não quer trabalhar para o povo, Está na hora de mudar essa cultura. Inclusive juiz. Agora, falando como cidadão e concurseiro, que está no sangue, qual é o seu sentimento quando você vê sentenças do tipo que impedem o acesso do candidato ao Poder Judiciário, quando ele diz na sentença que não vai se imiscuir no mérito da administração pública? Muitas vezes com petições ineptas, dando petições ineptas, ou seja, lavando as mãos. Esse tipo de comportamento de alguns juízes, você, como cidadão, como concurseiro, afinal de contas você fez vários concursos públicos, o que você entende por esse tipo de comportamento do Poder Judiciário? Não todos, mas às vezes alguns que realmente impedem esse acesso. Olha, eu te diria que a gente tem boas e más decisões e que felizmente a gente tem uma quantidade bastante grande de boas decisões. Então esse jogo democrático, esse perde-ganha, que você tem no Legislativo, você vai ter no Judiciário também, com outro formato, mas na verdade é o mesmo fenômeno, eu acho que faz parte. Eu acho que do jeito que está, a gente está progredindo, os concursos têm cada vez mais concursos, estão se aperfeiçoando as técnicas, estão se descobrindo fraudadores, estão se anulando concursos e dos males o menor. Eu ainda prefiro um concurso anulado do que um concurso onde houve uma fraude não descoberta. Então eu vejo isso com muito otimismo. Eu acho que as coisas estão melhorando, sim. Agora, qual é a diferença entre não poder analisar o mérito da administração e não poder analisar a legalidade do mérito da administração? Ou seja, é verdade que quando se trata da legalidade que fica comprometida, o juiz ele tem o dever de se imiscuir nessa esfera? Havendo falha de legalidade, o judiciário tem que se imiscuir mesmo, é a função dele se meter no assunto. Quando você tem apenas uma questão de mérito, de discricionariedade, aí o ideal é que o juiz realmente não se meta. Por quê? Porque quem tem a atribuição constitucional para administrar é o Executivo.
Então o juiz, o que ele não pode fazer, é ele achar que ele é mais inteligente, ou mais esperto, ou mais capacitado do que o prefeito, que o governador ou que o presidente. Então esses homens foram eleitos para administrar, então vamos deixar ele administrar. Só que nessa administração ele tem que jogar limpo. Ele não pode discriminar, ele não pode violar a isonomia, ele não pode proteger interesses escusos, ele não pode proteger mais o partido dele. Aí, se ele estiver fazendo isso, aí o judiciário não só pode, como deve entrar no assunto. Nós temos uma pergunta que há meses a gente faz aqui para os nossos telespectadores e eles têm contribuído bastante mandando e-mails para a gente. Qual direito do candidato, se você tivesse o poder, você incluiria nos editais de concursos públicos? A maioria dos editais só colocam ali os deveres. Como não existe uma lei protetora do candidato, a lei dos concursos públicos ainda, e o Poder Judiciário muitas vezes responde dizendo que não vai entrar nessa esfera, o que sobra então de proteção para o candidato? Tentar impugnar o edital, mas aí o juiz vai e diz, não me meto nessa esfera. São 6 milhões de pessoas. O juiz não poderia lançar mão de, por exemplo, analogias, como agora recentemente o STF fez, entendendo que na total ausência de uma lei de greve para os servidores, ele foi buscar lá na CLT para dar proteção aos trabalhadores, haja vista todos, trabalhadores seletistas ou estatutários, somos trabalhadores e, portanto, merecemos ali a total proteção para o exercício de nossas profissões e, por que não, ter direito também à greve. Não havendo legislação específica, não seria a hora do juiz começar a realmente se imiscuir para proteger o Instituto do Concurso Público? Sim, mas eu acho que o caminho aí é sair a lei dos concursos. Eu acho que a ANPAC está de parabéns pelo esforço que tem feito. A gente tem, inclusive, discutido muito isso. Eu acho que o próximo passo é haver uma lei, até porque havendo a lei, tudo que tiver ali o juiz vai passar tratando de legalidade, não mais de mérito, não mais de um assunto em que haja dúvida de até onde ele pode ou deve pisar. Saindo a lei, eu acho que é essa que é a grande urgência, a coisa vai melhorar bastante de figura. E enquanto isso, o que sobra para os candidatos? Olha, enquanto isso sobra estudar muito, fazer as provas e a gente continua, a gente vai passando, a gente está vendo aí muita gente passando hoje. Então, eu acho que os direitos do candidato são assunto para a ANPAC, para o Congresso, para todo mundo. Mas para você que está estudando para concurso, o teu direito é estudar, teu direito é fazer prova, teu direito é não desistir, teu direito é passar o mais cedo possível. E para passar o mais cedo possível, você não pode ter pressa de passar. Como você se sentiu com as recentes declarações do presidente Lula, quando agora há pouco ele mandou o Poder Judiciário se meter com seu próprio nariz? Eu acho ótimo, porque faz parte do nosso próprio nariz cuidar da legalidade dos atos do Poder Executivo. Então, quando faz parte do nosso galho. E com a... o Lula, ele falou isso, eu acho que ele ainda não entendeu bem qual é a função do Judiciário, mas eu estou muito feliz por ele, por uma outra frase que ele disse também agora, bem perto disso, dizendo, quando estavam falando de custo Brasil, de reforma tributária, que eu já disse aqui que eu acho um assunto importante, que tem que estar na agenda do país, mas ele disse o seguinte, olha, o maior custo Brasil que a gente tem é a dívida que a gente tem social nesse país. Então, se por um lado o Lula falou algumas coisas que eu acho que ele mandou mal, olha como que ele merece ser elogiado, por ter dito que esse país tem uma dívida com o seu povo, esse país tem uma dívida com as pessoas mais pobres, e eu acho que a gente tem que pagar essa dívida, e nós, servidores públicos, pela nossa atuação, pela quantidade de poder e atribuições que a gente tem, boa parte da dívida desse país com as populações, com a população mais pobre, pode ser paga com o servidor público. E, ao contrário do último governo neoliberal, nunca se nomeou tanto, pelo menos há muito tempo não se nomeava, não se contratava tantos servidores públicos como no governo do Lula, não é verdade? O Lula tem esse mérito também, ele tem investido em concurso, o Ministério Público também bateu muito nas terceirizações e diminuiu bastante. E com esse problema da CPMF, você acha que vai parar um pouco ou é só terrorismo?
Veja, quando você fala assim, vamos ter que diminuir o concurso por causa da perda da CPMF, em janeiro a gente arrecadou mais do que em janeiro do ano passado.